Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Para você que assiste a gente pela TV UFMA, também um excelente dia. E para quem está assistindo a gente pela Pop TV, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Sobradinho, sejam muito bem-vindos e bem-vindas também ao nosso programa. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer aí as expectativas do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos. Vamos saber o que o mercado está esperando para a semana na Bolsa. Vamos falar de coisa que mexe com o nosso bolso, vamos falar de endividamento e sem deixar de lado aí as questões climáticas que vêm preocupando bastante o mundão. Mas antes de tudo isso, hoje sim, eu vou dar bom dia para o André, porque ele está de volta aqui com a gente depois de tirar uma semana de férias. André, bem-vindo de volta, bom dia. Obrigado, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores, pessoal de São Luís do Maranhão, na TV UFMA, pessoal lá de Porto Alegre também, aí na Pop TV aí. Estou agora de volta aí. Para variar, a gente segunda-feira e é dia da gente saber se o mercado passou um bom fim de semana. Será que o mercado aí teve um fim de semana aí tranquilo? O que está acontecendo? Vamos ver isso com o relatório Focus, com o termômetro da Bolsa. Mas a gente também tem dados de endividamento aí que a Débora vai passar para vocês aí. Também vamos falar um pouco de mudança climática. Mas já vamos passar então para a nossa agenda, Débora, porque tem bastante coisa aí para o nosso telespectador falar hoje, né? Hoje, véspera de feriado, dia que a gente já espera uma liquidez mais reduzida na nossa Bolsa e a gente vai ver que a Bolsa está sofrendo aí com realizações, mas um dia também de uma agenda um pouquinho mais enxuta. Aqui no Brasil, saíram os dados da FGV de inflação, então IPCS de julho da primeira quadricemana e IGPDI de junho, que acabou desacelerando em relação ao mês passado. Às 8h25, a gente teve divulgação do relatório Focus, então vamos entender o que esse garoto de recados está colocando aí nas suas perspectivas para os nossos indicadores, e já adianto que a gente teve aumento da inflação de novo. Nos Estados Unidos, o dirigente do Banco da Inglaterra discursa em um evento na King's College London, e a gente tem a balança comercial semanal e o crédito ao consumidor de maio nos Estados Unidos às 4 horas da tarde. Então, um dia que a gente não tem uma agenda tão repleta de indicadores aqui no Brasil e no mundo de uma forma geral, então o peso está recaindo de certa forma no relatório Focus. Mas a gente vai explicar isso direitinho, principalmente como é que o dólar está se movimentando hoje por conta do Focus, mas esse é assunto para a nossa abertura de mercado. Bem, vamos então agora já passar aí para falar aí sobre o que está acontecendo aí nas bolsas mundiais. Tem aquela notícia que a gente coloca aí todo dia para vocês aí, para vocês já saberem o que aconteceu, o que pode acontecer. E parece que o mundo está esperando os dados de inflação dos Estados Unidos e a Ásia, inclusive, está refletindo bastante essa espera, né, Débora? Exatamente. Essa semana a gente tem uma semana repleta de indicadores de inflação. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Então, uma semana bem focada nos índices de inflação. E no caso dos Estados Unidos, o mercado está dando um peso grande, está olhando isso bem de perto, porque espera que os dados reforcem a queda dos juros em setembro. Então, esse dado fica muito no radar e já começa a trazer ansiedade para os mercados. As bolsas asiáticas fecharam justamente em queda, tentando decifrar o que vem da inflação dos Estados Unidos e já pensando e até antecipando uma possível decepção com os dados e que isso poderia trazer aumento das treasuries. Então, as bolsas por lá acabaram no terreno negativo hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês o Hang Seng. Hang Seng é uma bolsa de tecnologia que tem uma sensibilidade maior ali em relação a títulos de dívida dos Estados Unidos ou movimentos de juros no geral, porque ela tem um peso bem grande dos ativos de tecnologia na composição, e a gente sabe que ativos de tecnologia acabam tendo essa sensibilidade maior a juros e movimentos de juros, movimentos aí negativos, né? Negativos que eu digo, juros subindo, expectativas de juros subindo, acabam influenciando. Então, o Hang Seng caiu 1,56 hoje. A gente teve esse mesmo movimento observado no Nikkei 225 e no Xangai Composto. Então, um dia bem negativo ali na Ásia, de uma forma geral, justamente com essa expectativa, essa ansiedade pelos dados de inflação dos Estados Unidos que saem ao longo da semana. E podem reforçar ou não esse movimento de corte de juros por lá. Então, pode trazer também uma ansiedade, uma movimentação positiva nas treasuries, que é o que está acontecendo nessa manhã. As treasuries elas estão no terreno positivo, mas não estão com uma alta tão forte como a gente viu em outros dias. Estava bem perto ali do 0 a 0. Então, a gente tem esse movimento na Ásia hoje, movimento mais negativo,
esperando não só a inflação dos Estados Unidos, mas fala de Jerome Powell, que devem acontecer aí durante a semana, e trazer esse reforço também, ou não, em relação aos cortes de juros. Vamos agora para o Brasilzão, porque a gente tem que saber como que o mercado passou esse fim de semana, se ele passou um fim de semana tranquilo. Parece que o mercado aí está meio azedo, né? Porque ele mudou novamente aí a projeção de inflação, tanto desse quanto do próximo ano, né? A gente até mostrou para vocês, a gente vai mostrar para vocês, inclusive, na arte que a gente montou aqui, sobre o relatório Focus, o boletim Focus, que ele aumentou a previsão de IPCA, tanto aí desse ano quanto do próximo. Então já está uma inflação acima de 4%, 4,02%, lembrando que o teto da meta é 4,5%, ou seja, está esperando uma inflação acima, ainda dentro da meta, mas um pouco mais elevado do que estava esperando antes, e para o próximo ano também aumentou. Aí você tem aí também um aumento no PIB para esse ano, tá em 2,10%, porque os dados estão mostrando um aquecimento acima do esperado ainda da economia brasileira, né? Quem poderia imaginar que dar renda e emprego para as pessoas ia fazer a economia melhorar, né? Mas aí você tem então uma queda de previsão para o próximo ano. A gente já explica o que o mercado está lendo e como que o mercado está agindo em relação a isso. O dólar também para o próximo ano está tendo uma alta, e você tem então agora uma estabilidade em relação à Selic, ou seja, o mercado acredita que a Selic deve terminar o ano do jeito que ela está, ou seja, sem nenhum corte da Selic até o final desse ano. Então o mercado está acreditando no quê? Que possíveis pressões inflacionárias devem vir aí, o que justificaria a tal da Selic ficar igual esse ano. A gente viu aí esses ataques especulativos que estão ocorrendo aí nas últimas semanas, com o Banco Central não intervindo, né? Uma das funções do Banco Central, inclusive, você tem reservas internacionais para que o Banco Central intervenha em caso de subida escalada do dólar acima do esperado por movimentações especulativas, que era o caso das últimas semanas. E o Banco Central não fez nada em relação a isso. Isso aí, com o dólar que a gente está hoje, a gente pode ter pressões inflacionárias, ou seja, vai conseguir ser uma profecia autorrealizável no final das contas, né? O mercado vai lá, faz o ataque especulativo contra a moeda, aumenta a taxa de câmbio, o câmbio aumenta o custo das de insumos que são feitos para produzir mercadoria, isso daí vai elevar a inflação, e aí você tem que manter a taxa Selic nesse mesmo nível. E o mercado está acreditando que esse ano pode ser bom, mas o próximo ano, devido aos riscos, a indisciplina fiscal, todo esse papo que a gente já sabe aí, que o mercado gosta de falar bastante, né? Que devido a isso aí você vai ter então o próximo ano aí com problemas econômicos maiores, como se a gente fosse pagar a conta no próximo ano, né? Coisa que a gente ainda está bem longe aí de saber como que vai ser o próximo ano, até porque o que o relatório Focus gosta de errar de previsão aí de um ano para o outro aí é brincadeira, né? Então ele vai começar agora a reduzir as expectativas para os próximos anos, vai continuar aumentando a previsão inflacionária, mesmo se quarta-feira vier um dado aí, um dado inflacionário bom, ele vai continuar fazendo esse aumento de pressão inflacionária para justificar aí a política econômica aí do Campos Neto do Campos Neto, justamente para você tentar pautar tanto política econômica, como também tentar pautar o próximo presidente do Banco Central ou deixar o presidente do Banco Central bem dentro das redes que eles querem, né? Então, é basicamente isso, é uma disputa sobre o próximo presidente do Banco Central, e aproveitando aí que ele viu que o mercado está com uma boa força, principalmente perante a mídia, está conseguindo pautar, também tentar pautar a política econômica, o que o governo deve ou não fazer. Até teve cortes de gastos aí anunciados, principalmente em gasto social, seja o mercado aí ganhando essas brigas, né, Débora? Sim, sempre a gente lembra, né, que a nossa corda estoura para o lado mais fraco, né? Então a gente conseguiu, que na verdade o mercado conseguiu o que queria, de pautar esse corte de gastos, e não só isso, né? Essa alta do dólar aí de 5,20 para esse ano e para o próximo, lembrando que dólar é uma variável bem difícil de se prever. Então o mercado está já jogando o dólar para cima no ano que vem, tentando realmente moldar essa expectativa, porque se a gente tem uma expectativa de inflação em alta e começa a se colocar em xeque a política monetária do ano que vem, começa a ter esse possível reforço dessa expectativa de alta de IPCA,
para manter a Selic em 10,5%. O mercado na semana passada, para quem lembra, voltou a falar em aumento da taxa de juros. Será que a taxa de juros vai subir esse ano ou não? Isso jogou as expectativas dos juros futuros lá para cima. Isso faz com que a nossa bolsa caia. Se a bolsa cai, sai dinheiro daqui, o dólar vai subir. Então a gente tem essa expectativa realmente se concretizando, porque um dólar alto, né, não está só ali naquela esfera de eu vou viajar ou não e esse dólar não me importa. E o dólar alto importa sim, porque a gente tem vários custos implícitos em dólar que tem potencial de aumentar essa inflação. E aí, aumentando a inflação, a gente tem essa realização do próprio ciclo, que a gente já sabe onde vai dar. O mercado vai continuar pressionando, apesar da trégua que a gente viu na semana passada no dólar, depois que se falou do corte de gastos. Então, parece que boa parte do problema já estava resolvido e o dólar voltou a arrefecer. Hoje, o mercado volta a pressionar o dólar por conta da expectativa do IPCA em alta. Então, aqui a gente vê justamente essa manipulação ou essa entrada forte contra o real e também contra a nossa bolsa. As duas coisas acabam andando aí em direções contrárias, então se você mexe em uma variável, a outra acaba respondendo também, principalmente por saída de recurso estrangeiro. Hoje o dólar voltou a subir, mesmo que numa magnitude menor do que a gente viu nos outros dias, voltou a subir justamente pelo peso que está sendo dado ao relatório Focus. Então aqui a gente tem que tomar cuidado justamente com essas notícias que a gente lê em relação à deterioração do cenário, que é o que o mercado está fazendo e não é de hoje. Desde do racha do Copom, a gente está vendo essa deterioração do cenário, sobretudo para os próximos anos, porque eles querem sim se fazer ouvidos para a decisão do próximo presidente do Banco Central. Então eles querem colocar ali a mãozinha nessa indicação ou falar não concordo com essa indicação, não concordo com a outra indicação, para tentar se fazer ouvido, principalmente deteriorando o cenário de 25 para frente que a gente está vendo acontecer desde aquela reunião que o Copom se dividiu. Vamos agora falar do endividamento das famílias, é assunto que ficou pendente da última sexta-feira, né, Débora? Então a gente tem aí que saíram os dados aí do CNC, né, falando do endividamento das famílias. Você preparou todo o material para explicar aí para a nossa audiência, né? Exatamente. Sexta-feira saíram os dados de endividamento das famílias aqui do Brasil, então percentual de famílias endividadas, percentual de contas em atraso e quais as modalidades de crédito que têm o maior também percentual de endividamento. Então, na verdade, não é uma soma que tem o resultado 100, tá? Eu já trago esse apontamento antes de trazer os dados da modalidade, porque ali é quantas pessoas falam que elas têm de dívida naquela modalidade. Então, 86% dos entrevistados falam que tem dívida de cartão de crédito. É assim que a gente lê. Mas vamos começar aqui pelas famílias endividadas. A gente tem um percentual aí em julho, na verdade em junho, né, de 78,80% de famílias endividadas nesse mês de junho que terminou, sendo que a gente tinha ali em dezembro de 2023 77,60%. A gente tem um aumento das famílias endividadas nesse ano de 2024. Isso vem muito de concessões de crédito, aumento de concessões de crédito com o pouco recuo que a gente teve na Selic. A gente ainda tem uma Selic bem alta, uma Selic que ainda limita bastante a concessão de crédito, enxuga essa concessão de crédito, mas a gente já viu isso acontecendo aí ao longo do ano de 2024 por conta desse pequeno recuo que a gente teve, porque para mim é um pequeno recuo, 10,5% ainda é uma taxa bem alta aqui para o nosso Brasilzão, e a gente viu essa concessão aumentando, principalmente ali, e o aumento do endividamento, vocês vão ver que acaba refletindo isso. A gente tem aumento na concessão de crédito imobiliário e financiamento pessoal e um pouco ali do consignado. Então, a gente tem essas modalidades um pouco mais sensíveis ao apetite pelo crédito subindo. O cartão, ele até teve uma diminuição ali do endividamento das famílias, mas as famílias elas estão se endividando mais e nesse levantamento da CNC, 1/3 da renda do brasileiro vai para pagar a dívida. O outro gráfico que a gente tem aqui para vocês é número de famílias com contas em atraso. Essas contas podem ser aí de várias naturezas também, a gente não tem abertura por natureza, então a gente não sabe se essas famílias estão com dívidas em atraso, em qual modalidade, mas temos aí um patamar até bem estável das dívidas em atraso, a gente tem uma queda em fevereiro e depois a gente volta para o patamar de 28,8, que era o mesmo patamar que a gente tinha em dezembro de 2023. Então, as famílias elas ainda estão com dificuldade de pagar suas dívidas, elas têm algumas contas em atraso, até tem um levantamento da própria CNC
que mostra que as famílias ficam aí cerca de 60 dias com as dívidas em atraso, mas tem aí uma estabilidade das dívidas em atraso, o que traz uma preocupação com a inadimplência, né? Porque a gente volta ao patamar que a gente estava em 2023 e a gente sabe o quanto programas que buscavam essa renegociação de dívida estavam tentando trabalhar com esse número de dívidas em atraso, com o número de inadimplência e tentar desafogar a renda do brasileiro, e que vai justamente, os 30% que vão para pagar dívidas, tentando desafogar a renda com os programas de renegociação. Em seguida, a gente traz aí as modalidades de crédito e não é de se espantar que a maior dívida do brasileiro, então autodeclarada aqui, é do cartão de crédito. E a gente tem a medição de junho de 2024 contra junho de 2023. A gente teve uma diminuição do endividamento do brasileiro no cartão de crédito, lembrando que se o brasileiro não paga a sua dívida em dia do cartão de crédito, a gente tem uma taxa de juros altíssima, de 400% aí, na média do rotativo e 200% na média para parcelamento de cartão. Então, esse número é um pouco assustador, pensando que o brasileiro tem uma dificuldade de pagar as dívidas de cartão e que esses juros são altíssimos, levando a uma inadimplência impagável no Brasil. Os carnês estão em segundo lugar, com 16%, também uma diminuição em relação ao mês passado. Lembrando que carnê e aquelas dívidas que você contrai em loja, normalmente tem um patamar mais alto quando a gente tem alta nos juros, porque como a gente tem um apetite de crédito enxuto ou uma concessão mais enxuta de crédito em patamares mais altos, o brasileiro vai se endividar nas próprias lojas. Essa é uma modalidade que normalmente sobe quando a gente tem alta nos juros. O crédito pessoal subiu, assim como o financiamento imobiliário. Então, aqui aquele cenário que eu já estava falando para vocês, o financiamento de veículos também, e o consignado, mesma coisa em relação ao ano passado. E isso vem justamente desse pequeno alívio que a gente teve na taxa de juros. Agora, imagina se a gente tivesse uma queda maior nos juros do Brasil, se a gente não poderia ampliar essa concessão de crédito justamente para coisas que acabam também estimulando a economia. No caso, aí, o financiamento imobiliário, o setor imobiliário. Então, a gente tem aqui que pensar em outros pontos além desse endividamento, mas algo que preocupa bastante é esse patamar alto ainda das dívidas de cartão, porque é o maior patamar de juros que a gente tem também no nosso Brasil. Vamos falar de problemas climáticos, né? Porque essa é uma pesquisa interessante aí que a gente vai mostrar aqui para vocês aí sobre o clima, né? A gente está tendo uma alta assim, de quase de 1 grau Celsius, né? Em relação ao que a gente tinha há 12 meses atrás, então uma alta muito considerável e está indo completamente contra as projeções e as metas que a gente estava tentando alcançar, né? Que é de uma queda de 1,5 graus Celsius aí, para você conseguir combater o aquecimento global, né, Débora? Exatamente. O Acordo de Paris, ele estipulava ali que não tivesse aumento, e se tivesse aumento, que ele fosse um aumento menor até 1,5 grau. Só que a gente tem um problema aqui, porque só nesse ano de 2024, a temperatura já tem uma alta de 1,64 graus. Então, a gente tem um aumento da temperatura, é um recorde para o mês de junho. Na Europa, que está no verão agora, as pessoas estão morrendo, a gente tem ali casos de incêndio acontecendo, a gente teve também na Arábia Saudita temperaturas passando 52,5 graus, as pessoas também morrendo por lá, morrendo de calor, literalmente. E aqui a gente tem um cenário bem preocupante, pensando em questões climáticas, porque a gente está acima da meta do acordo, que é ficar ali 1,5 graus na máxima em relação ao período pré-industrial, e a gente está passando isso, e esse ano está se mostrando muito quente, mês de junho mais quente registrado. Então a gente tem essa preocupação, né, de uma forma global, mas a gente pode pensar aqui no Brasil, porque junto a essa notícia que veio aí da Bloomberg, a gente tem outras notícias ali relacionadas falando que tem chuvas excessivas em alguns lugares e calor excessivo em outros. E a gente pode trazer isso para o nosso Brasil, onde a gente teve chuvas excessivas esse ano por conta de todo esse aquecimento. No sul do país. E a gente tem outras regiões sofrendo muito com o calor. Lembrando que esse mês de junho, que era para ser um mês de transição ali para o inverno,
a gente praticamente, aqui em São Paulo, a gente praticamente não teve frio. A gente está tendo um pouquinho de frio agora nessas 2 semanas, teve um pouquinho de frio, mas eu mesmo fui para várias festas juninas no calor, coisa que quando sou lembrada de outros anos ali, estávamos com bastante frio na mesma época. Então a gente tem um aquecimento acontecendo em várias regiões do país, chuvas excessivas, isso não é um caso isolado aí do Brasil, é um caso que a gente vê acontecendo no mundo de uma forma geral. Então a gente precisa tomar alguma medida em relação a isso, porque se continuar do jeito que está, a gente não vai conseguir cumprir acordos, não vamos ficar dentro de previsões, e isso vai trazer outras consequências, não só tragédias climáticas como a gente está vendo, possíveis refugiados climáticos também, mas se a gente tem tragédias climáticas, o que a gente está vendo acontecer assim no mundo da economia, que eu acho que é um ponto até pequeno perto de toda a tragédia que aconteceu. Por exemplo, o preço dos alimentos subindo porque tem um calor excessivo e a gente tem alimentos estragando com o calor. Ou chuvas excessivas que não permitem ali uma safra que seja ali decente ser colheitada, porque a gente não tem chuvas excessivas alagando ou tem calor excessivo estragando a produção. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com isso, e quem diria, né, André, que desmatar país e tudo isso faria com que a temperatura subisse, entre outros pontos aí, como as emissões e tudo mais. Só para lembrar, a gente teve 4 ondas de calor esse ano já em São Paulo. Não lembro de ter registro aí na minha vida aí de 4 ondas de calor aí na cidade de São Paulo aí no mesmo ano. Vamos agora, Débora, falar aí um pouco. A gente já viu aí a expectativa macro do mercado, né? Mas vamos ver qual que é a expectativa que o mercado tem para a Bolsa essa semana. Olha, o mercado está otimista de novo com a Bolsa nessa semana, então a expectativa é que a gente tenha alta na Bolsa pela 4ª semana consecutiva. 85,71% dos agentes entrevistados acreditam que vão ficar aí, a Bolsa vai ficar no terreno positivo, como na semana passada. E na semana passada essa expectativa se consolidou, porque nossa Bolsa subiu 1,91% no acumulado da semana, e para essa semana se espera o mesmo desempenho. E a gente sabe que essa semana vai ser desafiadora. Primeiro que a gente tem uma liquidez um pouco mais limitada e uma agenda bem reduzida hoje. Então, hoje e amanhã a gente deve ter uma liquidez muito pequena na nossa Bolsa, porque hoje é véspera de feriado em São Paulo e amanhã o São Paulo está em feriado, então uma boa parte ali das negociações não vão ocorrer, apesar da Bolsa estar operante. O volume de negociações deve ser bem menor. E aí a gente começa a ter, nos outros dias da semana, as divulgações de índice de preços. Índice de preços ao consumidor aqui no caso, que eu falei, na China, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, um potencial de volatilidade grande nessa semana, mas o que o mercado parece estar otimista, e que aí vem um contraponto em relação ao Focus, porque ao mesmo tempo que eles estão deteriorando lá no Focus, garoto de recado, as expectativas para a inflação, eles estão, de certa forma, otimistas com o IPCA, porque se espera 85,71, espera alta na Bolsa, porque eles estão esperando que o IPCA venha contido e o CPI nos Estados Unidos também reforçando a queda dos juros, e isso traria um alívio aí para a nossa Bolsa e para os nossos juros futuros. Então, aqui um posicionamento bem divergente do mercado em relação ao que a gente vê no Focus e em relação ao que a gente vê nas expectativas para a Bolsa. Lembrando que o Focus é muito composto, praticamente só de mercado financeiro respondendo, e aqui é só mercado financeiro de fato respondendo. Então, a gente tem essa vamos pensar, divisão de opiniões em relação ao IPCA, porque ao mesmo tempo que se espera um IPCA um pouco mais contido, depois do IPCA 15 ter vindo abaixo do esperado, e mesmo assim a expectativa do IPCA ter subido lá no Focus, aqui na Bolsa isso não aparece, senão a gente teria uma expectativa de queda maior do que 14,29%. Então, essa semana é uma expectativa de alta, mesmo com todas essas divulgações que podem trazer volatilidade para o nosso mercado. E então, a Bolsa, segundo o mercado financeiro, deve ficar no terreno positivo aí nessa semana até sexta-feira. Então, vamos agora ver aí como que está o mercado no geral, né? Vamos fazer a nossa abertura de mercado aí, colocar a tela da Débora aí. Estamos andando de lado, né, Débora? Basicamente, né? A gente tem hoje um dia negativo na nossa Bolsa e era já esperado que fosse negativo. A gente está com uma queda no petróleo Brent, que vocês estão vendo aí na última linha, de 0,89%. E o minério de ferro em Dalian, na China, também recuou bastante hoje. Então, na expectativa também pelos dados de inflação na China e outros dados que devem sair por lá, o minério de ferro caiu, também teve uma sequência de altas bem grande na semana passada. Então, o minério de ferro está sofrendo realizações desde sexta. Então, hoje a gente não conta com as duas commodities para impulsionar a nossa Bolsa. E a nossa Bolsa subiu também por vários dias consecutivos. Então, já era esperado
que a gente tivesse um pouco de realização de ganhos hoje. Como eu falei, hoje a gente tem um dia de uma liquidez um pouco mais reduzida, então isso acaba trazendo peso para as negociações que acontecem, principalmente de realização. Outro ponto que eu quero chamar a atenção, o DI futuro sobe nessa manhã, mas sobe num patamar menor do que as treasuries, sobe num patamar maior do que as treasuries nos Estados Unidos. O que isso mostra para a gente? Uma parte ali, a parte dos Estados Unidos de títulos do Tesouro, né, se a gente for pensar que a gente está falando de rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, quando a gente fala de treasuries. A gente tem uma expectativa ali de que a inflação venha dentro do esperado ou até abaixo do esperado, porque as treasuries elas sobem, mas elas sobem num patamar muito lento. Já que no Brasil, o DI futuro, que são as expectativas para os nossos juros, estão subindo de uma forma mais acelerada, acima de 12% ainda, refletindo toda essa preocupação do mercado, essa preocupação, vamos pensar entre aspas, do mercado com a inflação e com o cenário fiscal. Então, parece que não basta falar que vai cortar quase 26 bilhões de gastos, o mercado quer mais, porque parece estar um pouco desconfiando da possibilidade de cumprimento do arcabouço fiscal, sobretudo. E isso acaba aparecendo nos rendimentos das treasuries. O dólar voltou a subir hoje, e aqui a gente pode pensar no motivo de queda das commodities, que não reforçam o fortalecimento do real, mas também alta nas treasuries em uma semana que a gente vai ter uma divulgação de inflação por lá, mas também essa especulação do mercado em relação à política fiscal, em relação ao corte de gastos. Então, aqui de novo o mercado pressionando por meio do dólar a sua opinião. E a gente sabe que quando a gente fala de mercado financeiro, eu falei nisso na semana passada, a gente não está falando eu ou você que podemos ter R$100 na bolsa. A gente está falando de quem consegue, com suas negociações, com seu volume de negociação, mudar um rumo de mercado. Então, hoje, a gente tem o dólar subindo de novo, justamente por essas incertezas que voltaram a rondar em relação ao cumprimento, sobretudo, do fiscal no Brasil. A Nasdaq sobe 0,96 hoje, muito impulsionada por ações ligadas à inteligência artificial e a processadores, semicondutores, então a gente vê esse movimento na Nasdaq, mas a gente não vê esse mesmo gás no S&P 500, até porque o S&P 500 tem uma composição bastante grande de energia também, então uma queda no petróleo Brent não favorece, mas a gente vê ele ainda no terreno positivo, orbitando 0 a 0. Como falei, na Ásia, hoje o dia foi majoritariamente negativo, então esse é o cenário que a gente tem na nossa bolsa, uma bolsa que deve ficar oscilando aí nesse patamar, não deve ter grandes movimentos nem para cima nem para baixo, além disso, porque, como eu disse, a liquidez está reduzida e a agenda também. Então, a gente deve ter muita resposta aí ao Focus, que acabou pressionando de novo a inflação. Débora, eu estava de férias, mas eu vi ontem, né? Ontem eu aproveitei aí, meu domingo aí, para ver o grande webinar aí do Adam Alter, né? O Apocalipse Tecnológico, que o Edu conduziu maravilhosamente bem aí, essa super aula que a gente teve, né? Mas se você perdeu, gente, fique tranquilo aí, porque a gente está com o replay liberado. É a última chance que você tem aí para ver essa super aula aí, que fala aí dessas questões tecnológicas, que fala aí do vício em tecnologia, que vai inclusive explicar para vocês aí como funciona e como se livrar disso aí. Então, gente, é imperdível. Então, vocês não viram ainda? Clica aqui no link que está aqui embaixo aí, icl.com.br/replay, e veja então aí a aula aí liberada aí, porque por enquanto ela está liberada, mas é por curtíssimo tempo, né, Débora? Não dá para perder. Então, quem não assistiu ontem tem uma chance ainda de assistir aqui no nosso replay. A gente se despede por aqui, vocês ficam agora com o Rolê CL em excelente companhia. Eu já vi que tem um monte de rolezeiros aqui no chat que estavam falando que hoje eu dei bom dia para o André. Então, os rolezeiros já estão bem presentes aqui desde o começo do programa. Vocês ficam com o William Deluca e com o Guga Noblar e a gente volta na quarta-feira para trazer os principais assuntos. Lembrando, quarta-feira, dia que mexe no nosso bolso, dia de inflação. Até lá, um beijão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa.
que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.